E aí, pessoal, hoje vamos fazer um código que faz operações de produto vetorial e produto escalar. Bom, produto vetorial e produto escalar, para quem não sabe, são operações que utilizam vetores. Produto escalar se assemelha a uma ponta qualquer de onde você tem uma regra distributiva. E o produto vetorial é um determinante, na verdade. Então, são operações bem simples que são utilizadas em geometria analítica para saber se os vetores são colineares, se eles são paralelos, etc. Bom, para os leigos em programação, eu vou estar explicando as funções básicas que nós utilizamos. A primeira delas é o hashtag include. Sempre que você vai começar a iniciar seu programa, seu código, você precisa adicionar as bibliotecas ao nosso compilador, que no caso é o dev C++, que utiliza a linguagem C. Então, a primeira coisa, você vai incluir essas bibliotecas. As bibliotecas principais são essas duas, mas depende muito da aplicação. Mas de início nós vamos utilizar essa stdio, que é de input, output, né? Essa abreviação de I e de O. E a biblioteca lib, que é para caracteres e etc. Atribuído então incluir essas duas bibliotecas, vamos iniciar nosso código. Nosso código nós iniciamos com a função int_my. O que é essa função int_my? Ela tem, no caso, a função de retornar um valor inteiro para o nosso código. Esse valor, quando retornado igual aqui o return igual a zero, significa que o quê? Que esse programa está funcionando adequadamente. Caso ele retorne um valor diferente, ele vai indicar uma falha no nosso programa. A segunda etapa, para quem está escrevendo o seu código, é declarar as variáveis. Aqui nós temos várias variáveis, porque o nosso código precisa dessas variáveis para fazer as suas operações. Por exemplo, nessa variável aqui nós vamos atribuir o tipo de conta, se vai ser vetorial ou se vai ser escalar. Essas aqui, x1, x2, x3, são as coordenadas x, y e z do vetor x. E aqui o y2, y1, y2, y3 são as coordenadas x, y, z do vetor y. E o ijk são os nossos eixos, nossos x, y e z, né, no caso dos nossos segmentos de reta. E aqui o nosso v e o nosso x serão para vai ser para indicar em qual variável, no caso, vai ser atribuída o tipo de operação de produto escalar. Então nós vamos começar o nosso código. E esse x1 aqui, logo que eu começo, no começo eu estou atribuindo o valor 1 à variável x. Então, lembrando que eu declarei ela aqui, e aqui eu estou atribuindo o valor 1 à variável x. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar uma estrutura condicional chamada while, dessa forma. Essa estrutura serve para repetições, para laços. Então eu vou escrever meu código e vou colocar dentro dessa variável, dessa condicional, o que eu quero que se repita. No caso, nós vamos querer que sempre que o código você faça a operação, mostre a operação que você quer, indique os vetores, as coordenadas dele, e ao fim do programa você resete isso e comece de novo. Então você pode começar, pode fazer quantas vezes você quiser. É para isso que serve aqui o while. Retomando aqui a declaração de variáveis, vocês viram que eu coloquei a palavra int antes de declarar as variáveis. O que é int? O int, na verdade, digamos assim, serve para números inteiros. Por que números inteiros? Porque a variável funciona como uma gaveta. Então ela obtém as informações e para cada tipo de gaveta é um tipo de informação. Então eu tenho alguns tipos de gaveta. É o tipo int, que é para números inteiros, o tipo char, que é para caracteres, o tipo float, que é para números reais, né? Números positivos, negativos,
com vários números após a vírgula, né, várias casas decimais. Então é para esse tipo de número. E também eu tenho o tipo double, que seria o float ampliado, digamos, né, dessa forma. Então, para cada tipo de gaveta, eu coloco um tipo de informação. Como eu estou usando a gaveta int, digamos assim, eu vou apenas colocar números inteiros, que são números positivos, são números inteiros positivos e negativos. Então, por isso que eu estou usando uma função, eu estou usando aqui o int, certo? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, na hora que a gente começar a escrever o código. Então, a primeira parte aqui é utilizar o printf. O printf, na verdade, ele serve para o quê? Mostrar uma informação ao usuário. Seja uma pergunta, pode ser um tipo de texto, alguma coisa relacionada a isso. Nós, no nosso código, vamos fazer uma pergunta ao usuário. Então, nós vamos pedir que ele digite, na verdade, digite a coordenada x do nosso vetor x, certo? Então, eu vou usar essa printf, que é para justamente isso, mostrar dados. Eu sempre vou colocar o parênteses e eu vou colocar entre aspas o texto que eu quero que apareça. Aqui vocês viram que eu coloquei barra N. Para que serve barra N? Ele é uma quebra de linha. Então, sempre que eu quero ter uma informação após essa informação, ele dá a quebra de linha, certo? Então, eu vou fazer isso para os demais. Lembrando que sempre quando você tiver o printf, você tem que colocar o ponto e vírgula no final, para indicar que essa função terminou. Então, eu vou fazer isso para os demais. Porém, quando eu estou mostrando uma informação, eu estou pedindo essa informação. Eu não estou pedindo, digite. Então, o usuário vai me retornar uma informação em forma de número. Essa informação tem que ser lida para que o programa possa armazená-la na variável. Por isso que eu estou usando a variável tipo int. Porque eu vou usar apenas, eu estou pedindo ao usuário apenas números inteiros. E como que eu faço para ler essa informação? Eu uso o scanf. Da mesma forma, eu vou colocar entre aspas aqui o que? O tipo de variável, o tipo de informação que eu estou recebendo. Então, eu declarei que as minhas variáveis receberão números inteiros. Então, qual eu estou lendo o que? Números inteiros. Então, eu vou usar o %d. O %d corresponde a números inteiros. Então, sempre que eu tiver o %d, eu estou falando de números inteiros. Se eu estivesse falando de números reais, né, no caso não seria int aqui, seria float, eu usaria %f. Para caracteres, eu estaria usando char aqui, e aqui eu estaria usando %c. Após isso, eu vou indicar em qual variável vai ser armazenada essa primeira informação. No caso, ela corresponde à coordenada x do meu x1. Por isso, eu vou colocar aqui o meu x1 que está recebendo essa primeira coordenada. Então, tá vendo, vocês estão vendo aí que eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V, porque eu vou utilizar o mesmo tipo de informação. Vou pedir ao usuário, no caso, a coordenada em x e y, e vou fazer tudo isso de novo para o vetor y e vetor x. Então, só dei um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui e mudei as variáveis que vão ser atribuídas. O segundo passo do nosso programa é o que? É a leitura de informação do tipo de conta a ser realizado. Então, nós vamos utilizar aqui, nós vamos pedir aqui ao usuário o tipo de operação que vai ser realizado. No caso, se vai ser produto vetorial ou se vai ser o produto escalar. E vamos pedir, no caso, qual opção ele vai escolher. Se ele escolher a opção 1, nós vamos entrar nessa seguinte estrutura condicional que chama if. Então, lembrando aqui, o if vai funcionar da seguinte forma. Se aqui o meu n for igual a 1,
Então, eu estou atribuindo a minha variável n o tipo de conta. Se for 1, ele vai executar tal coisa, certo? Se for senão, ele vai executar outro tipo de conta. Só para vocês entenderem como funciona essa estrutura aqui. Então é o seguinte, eu vou fazer essa pergunta, né, no caso, qual a opção que ele vai escolher. Se for do tipo 1, ele vai fazer o produto vetorial. Se for do tipo 2, ele vai fazer o produto escalar. No produto vetorial, nós temos os seguintes cálculos. Aqui, no caso, nós vamos atribuir ao i, ao j e o k as seguintes operações. Para quem não sabe como é realizado o produto vetorial, é da seguinte forma. Nós temos aqui os dois vetores a e b, no caso nós chamamos eles de x e y, e eu vou calcular o determinante. Então vou usar o i, o j e o k. Lembrando, determinante, né, é a diagonal principal menos a diagonal secundária. E nós, aí vai de acordo com cada um. Nós utilizamos a regra de Sarros. Então, por isso que vocês podem ver que cada variável, né, no caso aí, vai funcionar da seguinte maneira. Onde x, né, no caso, x2 seria o y multiplica o z, né, o y do x multiplica o z do y, menos a coordenada z vezes a coordenada y de ambos os vetores. E da mesma forma funciona para esses vetores. Esse igual aqui não é igual de o nosso igual comum. Ele é um igual de atribuição. Então, essas contas aqui, eu estou falando o seguinte, que tudo que está sendo aqui eu vou atribuir ao i. Tudo que eu estou fazendo aqui eu atribuo ao k, e assim por diante. Então, lembrando aqui, IC, né, se ele for igual a 1, ele vai fazer o produto vetorial, e se a soma desses três componentes aqui for igual a 0, esse e comercial significa a função e mesmo. Então, você coloca dois e comerciais, e eu estou dizendo que se isso acontecer e isso acontecer, no caso dessas duas condições, eu vou printar a seguinte informação: os vetores são colineares e um deles é nulo. Então, lembrando, só para retomando aqui, então, se i mais j mais k for igual a 0 e a coordenada em x, y e z for igual a 0, ou a coordenada do vetor y em x, y e z for 0, um deles é nulo, certo? Se não, né, se só a soma deles for igual a 0 e, e isso não acontecer, eles são colineares. Se não, ele é ortogonal, o vetor é ortogonal ao i vetor. E aqui nós tem uma explicação por que eu coloco esse %d, %d, %d. Porque é como se eu estivesse alocando esse espaço. Então, esse espaço eu vou chamar essas variáveis aqui. E a informação que tiver contida nelas vai entrar nesse espaço aqui. Vocês vão poder ver a hora que tiver compilado. Certo? Então, nós vamos para a segunda parte, que era o produto vetorial. Agora vamos para a parte do produto escalar. Então, aqui na parte de produto escalar, eu já vou atribuir essa operação aqui, né, que é a operação normal distributiva, ao vetor v, né, ao vetor não, a variável v. E se o v for igual a 0, os vetores são ortogonais, o produto entre eles é o produto que vai ser atribuído aqui. Por isso, então, novamente, eu vou chamar, vou alocar esse espaço aqui, %d. Se não, se o v for maior que 0, eles formam um ângulo agudo entre eles. E se for menor que 0, se não, né, que é a próxima condição, eles formam um ângulo obtuso entre eles. E aqui nós caminhamos para a parte final do nosso código, onde eu vou pedir ao usuário que informe 1 ou 2 para continuar. Lembrando que isso em relação ao while, certo? Então, se for 1, ele vai repetir tudo isso daqui de novo. E se for 2, né, no caso, ele vai simplesmente sair do programa. E aqui nós temos o encerramento do nosso int_my,
que é o return 0, né, eu mostrando que o programa está funcionando, e então é só você salvar seu programa e compilar. Lembrando que se você compilar desse jeito, ele vai dar um erro, porque eu tinha esquecido de colocar o e-comercial aqui. Então ele ia parar de funcionar o programa. E sempre que ele para de funcionar, é porque tem ausência do e-comercial no scanf. Então aqui eu acabei de adicionar o e-comercial e agora é só compilar. Então aqui eu vou testar com um vetor nulo. Eu vou colocar as coordenadas x, y e z igual a 0 para ambos os vetores. E aqui eu escolho a opção 1 ou 2. Eu vou escolher a opção vetorial. Então ele já me deu ali, ó, os vetores u e v são colineares e um deles é nulo. Então, se eu quiser começar de novo, eu aperto 1, se não, eu aperto 2. Então aqui mostrar para vocês o loop. Então vai ser 1. E aqui está, eu posso fazer tudo de novo em qualquer operação. É isso aí, falou, tchau, tchau.